Inscrições realizadas, finalizadas, chegou a hora de montar as categorias e também de gerar toda a tabela. Então a gente sabe que acontece que às vezes tem categorias que não tem inscrições, então a gente pode deixar aqui, ou para facilitar também a gente pode fazer a exclusão dessas categorias que não teve nenhuma inscrição. Nós vamos excluir aqui para ficar somente as que a gente tem inscrições. Ficou aqui somente as categorias que a gente tem inscrição. Primeira coisa, a gente vai verificar se está de acordo, né, com o que a gente tinha programado lá no início. Então aqui a gente vai fazer, né, deu 9 inscrições. Vamos fazer 3 grupos de 3, sendo que vai ter quartas de finais. Aqui nós vamos fazer 2 grupos de 3 e aqui nós vamos fazer 2 grupos de 4. Então vamos aqui em editar. Nós tínhamos colocado 4 grupos, nós vamos colocar 3 e vamos colocar aqui para iniciar nas quartas. Nesse aqui nós vamos colocar algumas cabeças de chave. Então vou colocar Eduardo e Marise. Aqui nós vamos colocar Lucas e Beatriz. E aqui João e Raniel. Então esses aqui serão cabeças de chave. Quando a gente gerar os grupos, eles não ficarão no mesmo grupo. Esse aqui vai ter o grupo que esse vai ser o primeiro, o segundo grupo esse e o terceiro esse. Esse nós vamos colocar para iniciar nas quartas. Feita a alteração, a gente pode vir aqui em inscrições e vamos gerar os grupos. Vou mandar gerar o grupo. Ele vai gerar aqui, ó, gerou com nossos cabeças de chave e gerou os outros. Se por acaso for necessário, você quiser fazer uma mudança, você consegue arrastar aqui e fazer a alteração aqui de cada grupo. Fez as alterações, clique em salvar e novamente já está tudo salvo. Vamos voltar aqui no torneio e o status dele vai mudar para grupo gerado. Aqui na categoria feminina, né? Vamos mudar. Opa. Vamos alterar também. Nós vamos colocar somente 2 grupos e vai iniciar na semifinal. E não vamos colocar cabeça de chave. Já vou fazer aqui a alteração também da categoria masculina. Que serão 2 grupos também e vai iniciar na semifinal. Sem cabeça de chave. Feito isso, vamos fazer a geração dos grupos. Grupos gerados. Posso fazer alguma alteração. Se não fez nenhuma alteração, já fica salvo. Vou voltar aqui. Gerar os grupos. Também vamos deixar. Vamos voltar. Todos os grupos gerados. A gente pode vir aqui em tabela. E aí a gente tem as opções. A primeira opção nossa vai ser gerar jogos. Vamos gerar todos os jogos. Ele informa que vai ser gerados jogos sem data e horário. Todos os jogos foram gerados de todas as categorias. Então nós já temos todos os jogos disponíveis aqui. E aí nós temos 2 opções. Nós podemos colocar os jogos, colocar as datas e horários nos jogos, ou fazer isso de forma manual. Por enquanto, nesse momento, os atletas ainda não têm acesso. Somente quando a gente publicar a tabela que eles terão acesso lá. Então a gente pode ir fazendo as modificações. É muito importante a gente conferir aqui as informações. Então vou deixar aqui somente 2 quadras para facilitar. Quadra play da galera e uma tecidos. Vou salvar. E aí, se tem alguma categoria que você quer que ele seja mais tranquilo, assim, Lucas, eu quero montar dessa categoria. Então você pode vir aqui na nossa tabela inteligente, que é a nossa funcionalidade principal. A gente tem aqui tabela calendário, onde a gente seleciona a data, vou colocar aqui do dia 21 primeiro, ó, apareceu as 2 quadras e todos os horários que nós vamos ter disponíveis de jogos. Como a gente colocou cada 30 minutos e começa às 18 horas, 18, 18h30, 19, 19h30 e aí vai. E aí eu posso selecionar a categoria. Vou pegar aqui a categoria A feminina. Então aqui vai aparecer todos os jogos que nós temos da categoria. Então, jogo número 31 de grupo, jogo número 25 de grupo. Aí nós vamos ter jogos da quarta,
Como nós colocamos, né, que ela vai ter quartas de finais e são 3 grupos, então dois já passou de bye. Então já aparece aqui que eles passaram de bye. Então o melhor primeiro colocado geral e o segundo melhor primeiro colocado geral irão passar de bye, ou seja, já vão direto para as semifinais. E os outros jogos a gente pode ir colocando. Então posso colocar aqui esse jogo, posso colocar aqui esse jogo. E aí no momento que eu for colocando, se ficar amarelo é porque tem alguma restrição. Pode ser uma das restrições cadastradas ou pode ser uma restrição de 2 jogos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nós vamos colocar aqui 2 jogos que podem, que estão no mesmo tempo. Ó. Os dois já ficou amarelo. Esse daqui vai falar que o jogador Enzo possui 2 jogos no mesmo dia e horário. Então a gente consegue visualizar aqui, ó, mesma coisa. Se eu tirar, ele volta a ficar. E aqui, se eu clico aqui na informação, ele vai falar: o jogador Gabriel possui a seguinte restrição: ele não pode jogar nesse dia. Então a gente colocou a restrição nele que ele não pode jogar no dia 21. E com isso, vai ficando aqui na cor amarela, informando que a pessoa tem restrição. Mas nada impede também de salvar. O que vai acontecer é que aqui na hora que eu for salvar, ele vai me falar: existem jogos com erros, seja de restrição de horário ou de quantidade de jogos no mesmo dia e horário. Deseja continuar assim mesmo? Se você clicar em salvar assim mesmo, ele vai salvar e aí já está salvo esses jogos. E aí você pode vir montando toda a tabela, se você quiser montar de uma categoria específica, né? Que vai falar também. O Lucas também colocou que só pode a partir das 19 horas. Então se eu jogar ele aqui às 19 horas, já some. Se eu deixar aqui às 18h30, aparece. Se eu colocar em qualquer outro horário, não vai ter mais aquela restrição. Mas nesse horário aqui ele não pode. Então aqui, vamos colocar ele aqui. O do Lucas também. E vamos deixar aqui, vamos colocar outra categoria também. Vou colocar só mais um aqui. Esse aqui. Opa, vou pegar outro. E aí nós vamos pegar aqui, por exemplo, agora a categoria A masculina. E aí eu vou pegar esse jogo aqui, que também é do Lucas, eu vou colocar aqui no mesmo horário. Ele já deu a mensagem, falando que o Lucas possui 2 jogos no mesmo horário. Então, um é na categoria mista, outro é na categoria masculina. Então, ele identifica também para não deixar que jogos de categoria diferentes, se a pessoa estiver disputando, apareçam, né? Ficam no mesmo dia. Então, ele vai montando tudo para você. Nós vamos deixar somente esses jogos aqui e vamos salvar. Fiz esses jogos, ele já tem já. Lucas, coloquei os jogos que eu queria, agora eu quero que o restante da tabela seja gerado. Então a gente pode voltar aqui em tabela e aí a gente pode colocar datas e horários e locais, né, nos jogos. Se eu clicar, ele vai me dar 2 opções. Que como já existem jogos com alguns horários, ele pode adicionar a data e horário dos jogos que faltam ou ele pode gerar a tabela completa. Então tudo que a gente fez ali será perdido. Vamos colocar só para adicionar nos jogos que faltam. Vou colocar aqui. Pronto, todos os jogos agora já tem data e horário, atendendo todas as restrições. Se por acaso ele não conseguir, ele vai informar. Mas se a gente voltar aqui agora na tabela, vamos colocar aqui o dia 21, você vê que somente os jogos que a gente fez aqui manual, que ele não colocou, que ficou com restrição. No dia 22, ó, não tem nenhum jogo com restrição. E no dia 23, também não tem nenhum jogo com restrição. Por quê? Ele vai identificar e vai colocar os jogos para que não tenha restrição. Então, com isso aqui, você tem todas as informações. Fez toda a tabela, você pode publicar essa tabela. Então, vamos fazer a publicação dela. Aqui ele vai informar que todos receberão a notificação também. Então, no WhatsApp, todos vão receber. Ó, tabela já está liberada. Então, já é para a pessoa acessar. Todos que estão no torneio receberão, que são cadastrados e têm o telefone cadastrado, receberão essa informação. Vamos publicar a tabela. Tabela publicada. A partir desse momento, todos terão acesso a ela e todos receberão uma notificação. Aqui, o modelo de notificação que será recebido. Olá, Lucas, a tabela do torneio do Play da galera foi publicado. Acesse o app para conferir. E aqui ele consegue ver todas as informações dele, como nós iremos mostrar.